Seu audiência gravada novamente. Peço para o senhor responder próximo ao microfone, certo? Sim, senhor. Então, nessa ação penal 503.08.8380, depoimento do senhor José Dirceu de Oliveira e Silva. Senhor José Dirceu, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. O senhor fazer o uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo, mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado. Estou à disposição desse juízo do Ministério Público. Esse é um copo d'água para o senhor, se precisar. Preciso. Tomar Muito durante obrigado. o seu depoimento. Senhor Dirceu, para sermos aqui bem objetivos, esse caso, segundo aqui o Ministério Público, envolveria um suposto repasse de propinas em contratos da Petrobras para o senhor Júlio Camargo, do senhor Júlio Camargo para o senhor e para a JD, e também para a Credencial e daí para a sua empresa e o senhor. O senhor recebeu alguma propina desse contrato da Petrobras com a Apollo Tubulars? Não, doutor Moura, inclusive eu para falar para o senhor meu sentimento, eu considero a denúncia completamente inepta. Eu não sei por que eu estou sendo relacionado com esse contrato. Eu estou sendo responsabilizado por um contrato de uma empresa Apollo com a Petrobras, sem que não há nenhuma participação minha da minha empresa. Nenhuma. Zero. Primeiro. Segundo, eu sou responsabilizado pelo pagamento que foi feito a Piemonte pela Apollo. Eu não tenho nenhuma relação. E da Argure, que no fundo é uma irmã cianesa da Piemonte, vamos dizer assim, para a Credencial, que eu também não tenho nenhuma relação. Eu tive uma relação com a Credencial, eu comprovo, dei uma consultoria no Panamá, acompanhei eles ao Panamá, recebi em 2008, nada mais. Não tenho nenhuma relação. Como é que foi essa consultoria no Panamá? O senhor pode esclarecer? Nós fomos ao Panamá, eu apresentei eles a empresários, ao presidente da República. O Panamá viu uma crise grave no setor elétrico. Foi acompanhado de um empresário, se não me engano, o nome Colby, da empresa Eletrobras. Eu fiz todo o meu trabalho, toda a parte que eu tinha feito. Depois, por razões da empresa Eletrobras, que foi vendida, teve crise e tudo, eles não deram continuidade ao trabalho. Eu prestei o meu trabalho e cobrei aquilo que eu considerei adequado e eles pagaram. Não tenho mais nenhuma relação com eles em nada, porque na denúncia que foi feita nessa ação e numa outra operação, apresentou-se para a sociedade pelo Ministério Público como se eu tivesse relação com os recursos recebidos pela empresa na Via Bahia, na Isolux Projetos, na CMMS, e depois aparece na operação Arquivo X como se eu tivesse recebido esses recursos lá, ou a Temac Isolux, 6,5 milhões fosse para mim. Então eu estou sendo transformado num super. Eu não tenho nenhuma relação, e muito menos o seu Júlio Camargo. O que o seu Júlio Camargo alega? Quando ele depois, e está nos autos da denúncia, ele diz textualmente, primeiro, o senhor Renato Duque jamais, para ele e para qualquer diretor da Petrobras, pedir qualquer intervenção em qualquer licitação, jamais. E jamais o senhor Renato Duque, ou eu pedi para ele, ou ele se prometeu para mim qualquer recurso. Eu tenho que afirmar aqui textualmente que jamais o Renato Duque deu orientação para o seu Júlio Camargo me entregar recursos. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Certo. E ele mesmo diz que foi autorizado a me dar 4 milhões, certo? E que esses recursos seriam 1 milhão do avião. Agora aparece de novo, isso na ação da Egevix. Certo. Agora aparece de novo ele me dizendo que o senhor Renato Duque mandou dar 50%, depois 30% da Apollo, sendo que 600 mil foi para a Credencial e 1 milhão e 440 dos voos. Os voos, inclusive, agora que eu recebi o material da TAM, essa é uma questão à parte, que nos autos eu vou demonstrar. Primeiro que 25 empresas usaram esses aviões, doutor Moura.
Certo. Dos 12 voos que estão comprovados passageiros, 8 são do seu Júlio Camargo, 4 meu. Porque, fora que não são 113 voos, na verdade são escalas, certo? Mas independente disso, fora o fato que ele pagava em garagem, piloto, o avião estava pago, ele não podia, se ele me emprestava o avião, ele não podia me cobrar a tarifa cheia do avião. Evidente que ele me cobrar, que todo mundo que empresta avião cobra querosene e o piloto aquele dia. Não cobra os valores fixos que a TAM, a Lidl, a Global Mas assim, cobra. o senhor usou... Eu usei o avião dele? emprestado. Ele jamais ele fez relação comigo de empréstimo desse avião com pagamentos do avião. Ele nunca cobrou do senhor? Não. Mas, grande parte, só vendo os documentos da TAM, do momento que eu usei esse avião, o avião não estava nem em nome dele, estava em nome da empresa. Quantas vezes, mais ou menos, o senhor usou o avião dele? As vezes que estão, tirando talvez 10, 20% dos voos que estão descritos, eu posso ter usado todos eles. Eu comecei a conferir agora porque eu recebi agora. Conferi a primeira parte dos Mas voos. o quê? Mais de 10, menos de 10? Seguramente, mais de 20? seguramente. Mais de 10, menos de 10? Não, pode ser que eu tenha usado mais de 10, seguramente. Isso não é público, é só... o que eu quero dizer... E ele disponibilizava o avião do senhor por algum motivo? Ele me oferecia o avião. Mas sem nada em troca? Sem nada em troca. Me oferecia o avião. Eu jamais... Aliás, ele afirma isso. Jamais discuti com o seu Júlio Camargo nenhuma licitação da Petrobras. Jamais ele me pediu. E com nenhum diretor... E não há um empresário que possa vir em juízo e dizer que eu discuti com eles, me comprometi com eles, que eles iam ganhar qualquer licitação na Petrobras ou qualquer convite na Petrobras. Que eu jamais fiz isso. Então, o senhor nunca tratou desse assunto, Apollo, contrato com a Petrobras? Eu nunca tratei disso, nem minha empresa. Eu não tenho nenhuma participação nisso. Eu reconheci aqui nesse juízo aquilo que eu tive participação na ação que eu estou condenado há 20 anos e 3 meses, eu reconheci. Mas o senhor reconheceu? Eu reconheci os empréstimos, as reformas do meu apartamento, que o senhor Milton Pascovitch me ofereceu e que eu não paguei e não registrei. Eu vim aqui e reconheci. Eu não tenho nenhuma relação. Era empréstimo mesmo? Era empréstimo. Eu não tinha relação com nada com relação à Petrobras. O senhor Júlio Camargo vem aqui e testemunha aqui que o meu irmão disse a ele que pagasse a credencial. A credencial vai esclarecer isso, tem que esclarecer isso, não eu. Eu não tenho que esclarecer isso porque eu não tenho relação com credencial. A Apollo tem que esclarecer. Agora, o senhor Júlio Camargo, todos os diretores, todos os funcionários da Petrobras dizem que esse contrato com a Apollo foi legal. A comissão interna disse que foi legal. Mas, senhor, umas perguntas mais objetivas aqui. O seu irmão se envolveu nesse contrato com a Apollo e a Petrobras? Eu desconheço. Tem um diretor da Apollo que disse que recebeu uma visita dele e do senhor Eduardo Meira para tratar desse contrato? Desconheço. Eu jamais... Os diretores da Apollo depuseram, pelo menos na Polícia Federal, eu li. Os diretores da Credencial também, da Petrobras também. O que me surpreende aqui é o seguinte, tirando o seu Júlio Camargo, todo mundo disse que foi tudo legal. O seu Menezes, o seu Marco Aurélio, o seu Jansen, todos dizem que foi tudo legal. Os diretores da Apollo, a comissão interna da Petrobras nem disse que houve direcionamento da licitação, nem disse que houve superfaturamento. O senhor Roberto Marques, qual que é a relação dele com o senhor? É meu amigo de muitos anos. Consta aqui no processo um documento, no evento 1, Auto 52, que teria sido apreendido com ele. Eu conheço o documento. Eu tenho. O senhor tem aí? Essa letra do senhor, não? Não. E o senhor sabe por que a minha letra é ilegível. Teria essa anotação dele lá? Não faço ideia. Não tenho ideia. Ele não notou a serviço do senhor não. ou coisa parecida? Não. Também foram encontradas anotações aqui do seu irmão, num caderno, chama Revista Voto e Político. Eu conheço. Tem anotações lá, hipermarcas, Hope, e no meio lá tem Grupo PC Apollo. O senhor sabe o que seria isso? Não. Não? O senhor chegou... Eu sei, depois que eu tenho conhecimento, Apollo eu sei o que é, e PC sim, eu não faço ideia do que seja. Pode... Apollo, evidentemente que eu sei que é Apollo. Claro. Mas assim, o senhor, esquecendo essa questão do contrato da Petrobras com os tubos e tal, o senhor teve algum serviço de consultoria ou alguma coisa relacionada à Apollo? Não. Prestado pela JD? Não, eu não conheço os diretores da Apollo, não conheço esses funcionários da Petrobras.
Não tenho nenhuma relação com esse tema. E essa empresa credencial, o senhor tem relações com os sócios? Eu conheço eles através de família, por razões que não vem ao caso aqui, do meu tio, uma cidade comum com o pai dele. Eu conheci ele, me visitou. Ele que qual deles? O Eduardo Meira. Depois eu conheci o Flávio Macedo e fizemos essa viagem ao Panamá. Eu não tenho nenhuma relação com nenhuma atividade com todas as empresas que aparecem nos autos, que no final dos autos está anexada, dos 36 milhões que eles receberam prestando consultoria, nenhuma. Só que publicamente daqui a pouco vai ficar como se fossem empresas minhas e rendimentos meus. E o senhor falava com eles com frequência ou alguém da sua Com empresa? frequência não, mas falava com eles. Com frequência eu não falava, porque eu viajava muito, eu não parava, falava com eles, mas nada assim todos os dias, todas as semanas. Tem um relatório no processo que aponta uma média em 2012 de 50 ligações da sua empresa com eles? Pode ser que eles tenham ligado para a minha empresa, não sei se todas as 50 ligações foram respondidas. Eu li e chama a atenção para o seguinte: necessariamente, se as ligações são em médias todos os meses, não se pode relacionar essas relações, porque a acusação do Ministério Público é que esses recursos foram repassados para nós, porque coincide as ligações ou que há saques. Tá, mas assim, haviam essas ligações com frequência ou o senhor também não Eu sabe? desconheço porque eu não acompanho isso. Pelos autos, tudo indica que existiam. Mas por que eles ligavam com tanta frequência? Por relações de amizade, por relações com... Mas o senhor falava com tanta frequência? Não, eu não. Eu não falava com eles com tanta Seu frequência. irmão, talvez, então? Meu irmão ou funcionários que eles tinham relações que trabalhavam comigo, para saber quem atendia ele. Eles vão esclarecer isso, né? Eles vão depor, ou já depuseram, já esclareceram. Já depuseram, já esclareceram. E o senhor já falou sobre isso no outro processo, mas eu vou perguntar novamente ao senhor, porque esse é um outro processo, então você precisa acreditar nesses autos também. O senhor não teve um envolvimento, vamos dizer, pessoal mais direto na indicação do senhor Renato Duque? Não, eu expus isso exaustivamente para o senhor, doutor Moro. É que esse é um outro processo, né? Sim. Mas sinteticamente precisaria de uma resposta nesse também. Sim, a minha participação foi institucional do cargo que eu ocupava como chefe da Casa Civil. Nada mais e nada menos que isso. Não conheci o Renato Duque, não me comprometi com ele, com ninguém, não pedi nenhum favor, nenhuma retribuição pela indicação dele. A fiz por critérios técnicos, políticos e de governo. O senhor mencionou também no seu depoimento anterior que o senhor chegou a ter alguns contatos mais pessoais com o senhor Renato Duque, de jantar, coisa assim? Sim, tinha. Isso acontecia com frequência? Não com frequência, mas tive. Mais alguns. de 10 vezes? Não, talvez menos de 10. Durante anos, né? Nós estamos falando E esses encontros eram na Petrobras? Ou eram Não, fora da eu nunca Petrobras? fui. Eu fui à sede da Petrobras como ministro uma vez, se não me engano. Não. E esses encontros É na casa, como consta nos autos, na casa do seu Júlio Camargo. Ele mesmo relata que jamais conversei com ele ou com o Dr. Renato Duque qualquer questão de licitação, contrato na Petrobras, que as questões eram gerais, eram políticas, eram de estratégia de governo, era da situação do país. Eram jantares sociais e não de negócios. Na sua residência também? Não, na minha residência, que eu me lembro não, mas pode ter havido alguma visita, algum jantar. Não mais que um, se não me engano. Então o senhor não recebeu valores, nesse caso ou qualquer outro caso, do senhor Júlio Camargo, de pagamentos, comissões? No processo que nós estamos respondendo aqui, certo? O senhor Júlio Camargo jamais me repassou recursos com relação a Apolo. O avião não tem relação. E eu quero destacar novamente que o avião já está pago, segundo ele, lá na Angevix, que ele põe 3 milhões mais 1 milhão do avião. Agora o avião aparece de novo, porque eu tenho que mostrar aquilo que faz a minha defesa. Certo? Não é e não é a primeira vez que o senhor Júlio Camargo mente. Não é a primeira vez. Por hora são essas indagações de juiz, eu passo ao Ministério Público. Sem perguntas, meritíssimo. O sem de acusação. Os demais defensores. O próprio defensor do acusado. Boa tarde. Boa tarde. O senhor
permitiu, autorizou que Júlio Camargo, que alguém usasse seu nome para fazer algum negócio? Alguém tinha autorização para usar o seu nome para... Não. Você tem conta no exterior? Tem valor fora? Não tenho conta no exterior e, na verdade, foram bloqueados R$2.000 e tantos da minha conta pessoal e R$100.000 que não são meus, que pertencem, na verdade, porque foi da doação para pagar a multa da ação penal 470, que ficaram para pagar os impostos, porque muitos dos doadores acabam não pagando, e os 4% ou 6%, dependendo do estado, tem que ser pago pelo... Né, eu, no caso, que recebi a doação. Né? E meus bens todos estão declarados no imposto de renda. Todos os bens que eu tenho foram declarados no imposto de renda. Inclusive, estão declarados no imposto de renda, porque eu tinha pago a casa da Rua Xingu, que está no nome da TGS, e a casa de Passa Quatro, que está no nome da JDA, mas está no nome declarado no imposto de renda da JDA, que está no nome da TGS. Eu não tenho nenhum bem que não tenha sido declarado, e todos têm uma origem para compra e foram pagos. Nesse episódio, é possível que o seu Júlio Camargo tenha recebido esse dinheiro usando o seu nome? Eu não acredito que meu nome tenha sido usado, porque nos autos não consta meu nome sendo usado, em nenhum momento. O seu Júlio Camargo fez um contrato que não é da minha alçada com a Apollo e recebeu 7 milhões. Ele diz que os diretores da Apollo não tinham conhecimento do que ele estava fazendo. Aliás, o diretor da Apollo fala que ele foi contratado tecnicamente, ele fala que foi comercial, certo? Sendo que o Menezes já era o consultor técnico da Apollo. Certo? Toda essa questão tem muitas contradições que não estão esclarecidas ainda. Né? O que para mim está claro e que eu não consigo entender a natureza da denúncia, que só pode estar baseada no que o seu Júlio Camargo disse, porque os diretores da Petrobras dizem que não houve nenhum... Quero repetir, não houve nada de ilícito. Os diretores da Apollo também dizem. O senhor Renato Duque, eu não sei o depoimento dele, o que consta, né? Mas pelo que consta ele não teve participação nenhuma. Só o seu Júlio Camargo fala que ele teve, porque nenhum diretor da Petrobras fala que ele teve. E vamos lembrar que houve uma comissão interna da Petrobras que não detectou direcionamento ou superfaturamento. Então eu realmente não tenho nada a ver com isso. Na verdade, eu não devia estar aqui, sinceramente, e não tenho muito o que dizer sobre isso aqui, porque eu não fui nem da credencial. Eu não tenho o que dizer da credencial. A minha relação pessoal com eles nunca envolveu coisas com a Isolux, ou com Mendes Júnior, ou com outras empresas, que eu nem conheço as outras empresas, nem porque não são de mercado, não são empresas conhecidas. Durante todo o primeiro processo, durante todos os anos que o senhor esteve à frente da JD, todos os recebimentos foram feitos com aqueles contratos, com contratos de prestação de serviço? Os recebíveis da empresa JD eram através daqueles contratos? Eu prestei consultoria para 60 empresas. Vamos lembrar que nós temos 4 empresas que estão sendo investigadas ou já foram processadas na chamada Operação Lava Jato, certo? Que é OAS, Galvão Engenharia, Camargo Corrêa e a Engevix, que eu já estou condenado aqui na primeira instância. Né? Todas as outras empresas não têm nenhuma relação. Tudo foi faturado, pago imposto. Lógico que eu fiquei devendo imposto, que eu fui preso no final. Pago imposto, certo? Todos. E eu não entrou um centavo na minha conta bancária que não esteja contabilizado e não tenha nota fiscal. E eu não gastei um tostão que não tenha também. O imposto de renda diz que não tem 4 milhões, porque foi antecipação de lucro, portanto não está na minha conta, foi a empresa que pagou. Por isso que aparece uma diferença de 4 milhões, né? Dos 6 milhões que eu ganhei. Eu faturei 40 milhões e ganhei 6 em 10 anos, porque 60 mil reais por mês, porque se passou para a opinião pública que eu tinha ganho 40 milhões. Né? Isso vai ficando parecendo que eu sou uma pessoa que me enriqueci de maneira ilícita e tenho um patrimônio que eu não tenho. A verdade é que eu não tenho. Muito obrigado. Certo. Alguma coisa que eu gostaria de dizer ao final ainda? Gostaria de pleitear um direito que eu considero que eu tenho de responder esse processo em liberdade, doutor Moura. O senhor não está preso por esse processo aqui.
Não, no processo anterior estou preso, estou com uma preventiva, eu quero pleitear. Não nesse. Não, exatamente. Eu digo no processo, porque a Operação Lava Jato vai repetindo tanto que vira um processo único. No processo anterior eu tenho uma preventiva, estou preso. Certo? Não é crível que alguém acredite que eu vou fugir, que eu vou obstruir a justiça. Certo? Ou muito menos que eu vou só ameaçar a ordem pública na situação que eu estou. Que eu preciso sair para trabalhar para sustentar minha filha que tem 6 anos de idade. Então eu quero pleitear que eu considero um direito, porque já que o Supremo disse que a condenação para cumprir pena é segunda instância, eu suponho que na primeira instância eu posso pleitear para o senhor a minha liberdade. Senhor judicial, eu já decidi isso naquele caso, né? E eu coloquei para o senhor assim que as provas naquele outro processo que já foi julgado, o senhor recebeu a propina, inclusive, quando o senhor está sendo julgado, a ação penal 470, né? Então, minha compreensão foi essa e eu entendi que o senhor deveria ter prisão preventiva decretada. Eu respeito, eu não posso fazer contraditório com o senhor, porque o senhor é juiz, eu sou réu. É um caso que já foi julgado, sim, né, mas eu quero pleitear para o senhor. O senhor afirma a questão dos empréstimos que nunca são devolvidos. Seriam devolvidos, doutor Moura. Inclusive eu expus isso, que eu pus à venda em dezembro de 2012 a Casa da República do Lima. O senhor Milton Pascovitch sabia disso para fechar a empresa, demitir todos os funcionários e pagá-lo. Evidente que o senhor tem o juízo do senhor, é de lei, o senhor fez e me condenou. Mas se eu obstruísse a justiça, fugisse ou fosse uma ameaça à ordem pública, agora, se o Supremo decidiu que depois da segunda instância eu posso ser preso, eu pleiteio que eu responda em liberdade. Porque eu tenho mais de 70 anos, tenho uma filha menor, preciso trabalhar. Eu estou dizendo para o senhor porque a realidade, um imposto de renda sabe disso, a realidade da minha família toda é de dificuldade financeira. Minhas filhas, eu não estou dizendo isso para ter piedade de ninguém, porque a responsabilidade é minha pelo que aconteceu. Certo? Eu estou dizendo isso porque são fatos objetivos, para não passar para a opinião pública a ideia que eu tenho renda, sou rico, entendeu? E estou aqui pleiteando para o senhor algo que eu quero que fique registrado nos autos. Evidentemente, como eu respeito a decisão do Supremo, apesar de não concordar, o Supremo já tinha criado o trânsito julgado parcial. Agora criou que em segunda instância está condenado. Como tem maioria no Supremo, nós temos que acatar, ainda que eu considere que vai contra a Constituição. Agora, se é na segunda instância, eu pleitei para o senhor, deixa eu responder em liberdade o meu processo para me tocar a minha vida, e eu vou cumprir a pena como estou cumprindo. Aliás, eu estou cumprindo já quase estou indo para 1 ano e 3 meses de prisão. Vou cumprir minha pena. O senhor tem um advogado competente que está pleiteando para o senhor a sua liberdade nas instâncias recursais, ou o meu posicionamento eu já coloquei nesse caso, certo? Lhe agradeço e agradeço a tolerância. Perfeito. Pode interromper, então.